Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos em que o céu parece silencioso e as respostas não chegam. A fé, que antes parecia firme como rocha, começa a ser pressionada pelas circunstâncias. Mas é exatamente no forno da provação que Deus trabalha de maneira mais profunda. A prova não vem para destruir você, vem para revelar o que está dentro de você e principalmente para revelar quem Deus é na sua história. A fé provada não é sinal de abandono, é sinal de processo. Assim como o ouro é refinado no fogo, o Senhor permite situações que testam nossa confiança, não para nos humilhar, mas para nos amadurecer. Quando tudo parece incerto, Ele está construindo algo eterno. Quando você não entende o caminho, Deus já preparou o destino. Foi na prova que muitos homens e mulheres da Bíblia experimentaram o sobrenatural. O Deus que permite o teste é o mesmo que sustenta durante ele. Ele não perde o controle quando você perde as forças. Pelo contrário, é quando você se sente fraco que ele manifesta seu poder com mais intensidade. Nem toda prova vem com explicação. Às vezes, Deus se cala para que a nossa confiança fale. O silêncio do céu não significa ausência de Deus, mas profundidade de tratamento. Quando a resposta não vem, a fé é convidada a permanecer. É fácil confiar quando tudo dá certo. Difícil é continuar crendo quando as portas se fecham e as lágrimas caem no travesseiro. Mas é nesse cenário que Deus se revela de maneira mais íntima. Ele quer que você aprenda a confiar não apenas no que Ele faz, mas em quem Ele é. A fé verdadeira não depende de sinais visíveis, ela se sustenta na promessa. Quando você decide permanecer mesmo sem entender, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Sua perseverança move o coração de Deus e fortalece sua estrutura interior. Assim como aconteceu com Jó, que mesmo sem compreender sua dor, declarou confiança, Deus continua honrando aqueles que permanecem firmes. A prova não é o fim da sua história. É o palco onde Deus revelará sua fidelidade. Eis que me matará, já não espero. Contudo, defenderei os meus caminhos diante dele. Livro de Jó 13:15. Se você escolhe permanecer mesmo no silêncio, escreva glória a Deus pela minha prova e declare que sua fé não será abalada. Há fases em que a fé é confrontada pela lógica. Perguntas surgem, dúvidas tentam ocupar espaço e o coração se inquieta. Mas é justamente nesse cenário que Deus começa a se revelar de maneira mais profunda. A fé não é ausência de questionamentos, é decisão de confiar apesar deles. Quando tudo parece confuso, Deus está organizando os bastidores. O que hoje você chama de atraso, amanhã será testemunho. O que hoje dói, amanhã será instrumento de fortalecimento. A prova não é um erro no percurso, é parte essencial da construção do seu caráter espiritual. A fé provada não enfraquece, ela amadurece. Deus não permite testes acima daquilo que você pode suportar. Cada desafio vem acompanhado da graça necessária para enfrentá-lo. E quando você permanece firme, mesmo sem respostas, o Senhor começa a se revelar como sustento, consolo e direção. Lembre-se de Abraão, que caminhou sem saber exatamente para onde ia, mas confiou plenamente na promessa. Ele entendeu que obedecer era mais importante do que compreender todos os detalhes. Quando a fé é provada, não é apenas a circunstância que muda, é o coração que é moldado. Deus usa processos para formar caráter, porque antes de entregar promessas, Ele prepara pessoas. A prova é uma escola espiritual, onde aprendemos dependência, humildade e perseverança. Muitos querem viver milagres, mas poucos querem passar pelo processo que antecede o milagre. A verdade é que Deus não trabalha apenas para resolver situações externas.
Ele trabalha para transformar estruturas internas. A dor que você enfrenta hoje pode estar construindo a maturidade que sustentará a bênção de amanhã. A fé testada revela onde está a nossa confiança. Se ela está nas circunstâncias, desmorona. Mas se está em Deus, permanece inabalável. Cada lágrima, cada espera, cada renúncia faz parte de um projeto maior. Nada é aleatório quando Deus está conduzindo. Assim como José do Egito passou pelo poço e pela prisão antes do palácio, sua trajetória também pode incluir etapas difíceis. Porém, o mesmo Deus que permite o processo garante o propósito. Existem momentos em que tudo ao redor grita desista, mas algo dentro de você insiste em confiar. Essa é a fé sendo provada. Não é ausência de medo, é decisão de permanecer apesar dele. Quando as circunstâncias são contrárias, Deus está preparando uma revelação maior do seu poder. A fé que enfrenta ventos contrários aprende a depender totalmente do Senhor. Não é mais sobre controle humano, é sobre rendição. E quanto mais você se rende, mais Deus se revela como sustento. O cenário pode ser instável, mas a promessa continua firme. Há batalhas que não são para te derrubar, são para revelar a autoridade que Deus colocou em você. Quando você continua caminhando mesmo em meio à pressão, algo espiritual é ativado. A resistência fortalece sua confiança e amplia sua visão. Lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Enquanto manteve os olhos em Jesus, caminhou sobre aquilo que deveria afundá-lo. A fé não elimina o vento, mas impede que ele determine seu destino. Mas ele disse, vinde, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Evangelho de Mateus 14:29. Se você decide manter os olhos em Deus, escreva, eu caminho pela fé, e declare que nenhuma tempestade vai te parar. Nem toda prova é intensa como uma tempestade. Algumas são longas, como um deserto. A espera também prova a fé. Quando o tempo passa e nada muda, o coração é confrontado. Mas é nesse espaço prolongado que Deus desenvolve perseverança e profundidade espiritual. A fé imediata celebra milagres rápidos. A fé madura aprende a esperar. O atraso aparente não significa negação divina. Muitas vezes, Deus está alinhando circunstâncias, preparando pessoas e organizando detalhes que você ainda não consegue ver. O céu nunca está atrasado. Ele trabalha no tempo perfeito. Quando você continua orando, mesmo sem resposta visível, sua fé está sendo fortalecida. Cada dia de espera constrói resistência espiritual. A ansiedade quer antecipar, mas a confiança escolhe descansar. Assim como Davi foi ungido rei, mas esperou anos até assumir o trono. Há promessas sobre sua vida que exigem maturidade antes da realização. O processo é parte da revelação. Toda fé verdadeira será confrontada por gigantes. Eles surgem para intimidar, para gerar medo e para testar sua convicção. Mas o gigante não aparece para anunciar derrota. Ele surge para revelar quem está com você na batalha. Quando a fé é provada por desafios aparentemente maiores que você, Deus quer mostrar que a vitória não depende do seu tamanho, mas da sua presença. O gigante pode ser uma crise, uma enfermidade, uma perda ou uma oposição inesperada. Porém, nenhuma dessas coisas é maior do que o Senhor que luta por você. A prova revela onde está sua confiança, na força humana ou no poder divino. Quando você decide avançar mesmo tremendo, Deus transforma medo em coragem. A batalha que parecia impossível se torna palco de testemunho. Assim como Davi enfrentou Golias com uma convicção inabalável, você também pode declarar que o Senhor é a sua força. O gigante não define seu futuro, ele anuncia a grandeza do Deus que te acompanha. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos.
Primeiro livro de Samuel 17:45. Se você decide enfrentar seus gigantes com fé, escreva: meu Deus é maior, e declare que a vitória já começou. Há provas que parecem fogo ardente. Situações que aquecem a alma, pressionam o espírito e fazem tudo parecer insuportável. Mas é na fornalha que Deus se revela de maneira sobrenatural. O fogo não vem para consumir você, vem para manifestar a presença dele ao seu lado. Quando a fé é colocada dentro da fornalha, duas coisas acontecem: ou ela se quebra, ou ela se fortalece. E quando você decide permanecer fiel, mesmo sob pressão, Deus entra na cena. A temperatura pode subir, mas a proteção divina também se manifesta. O mundo pode esperar que você recue, mas o céu espera que você confie. A prova intensa revela uma dimensão maior da glória de Deus. Aquilo que parecia fim se torna testemunho público da fidelidade do Senhor. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que permaneceram firmes mesmo diante da fornalha, Deus também se posiciona ao lado daqueles que não negam sua fé. Existem provas que aprisionam emoções, limitam movimentos e tentam silenciar sua esperança. São fases em que parece que portas se fecharam e que a liberdade ficou distante. Mas é exatamente nesses lugares improváveis que Deus se revela com poder. A prisão não é o fim da história quando a fé continua viva. Mesmo em ambientes restritos, o céu permanece aberto. Quando você decide orar em vez de murmurar, algo começa a se mover no invisível. A fé ativa cadeias espirituais, rompe estruturas e prepara intervenções sobrenaturais. A prova pode tentar calar sua voz, mas não pode impedir sua oração. E quando você escolhe adorar no meio da limitação, Deus transforma cárcere em testemunho. A pressão externa não é capaz de anular a presença interna do Espírito de Deus. Assim como aconteceu com Paulo de Tarso e Silas, que louvaram mesmo presos, Deus ainda responde à fé que persevera em meio às correntes. Quando a fé é provada, muitas vezes ela é colocada diante do impossível, situações que não têm explicação lógica, portas que parecem definitivamente fechadas e diagnósticos que não trazem esperança. É nesse ponto que Deus se revela como aquele que ultrapassa limites humanos. O impossível é o ambiente preferido de Deus para manifestar sua glória. Enquanto os olhos naturais enxergam fim, a fé enxerga oportunidade para o sobrenatural. A prova expõe nossas limitações, mas também evidencia o poder ilimitado do Senhor. A fé não ignora a realidade. Ela escolhe acreditar que Deus é maior do que ela. Quando você declara confiança mesmo diante de cenários desfavoráveis, o céu responde. O que parecia encerrado pode ser reativado pelo toque divino. Assim como Lázaro foi chamado para fora do túmulo após 4 dias, Deus ainda transforma situações consideradas irreversíveis em testemunhos vivos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho de João 11:25. Se você decide crer no Deus do impossível, escreva: eu creio no milagre. E declare que nada está perdido nas mãos do Senhor. Quando a fé é provada, muitas vezes o orgulho também é confrontado. Deus permite processos que nos colocam em posições de dependência total, para que entendamos que a força não vem de nós, mas dele. A prova revela nossas limitações e nos conduz à humildade. Há situações em que você faz tudo certo, ora, jejua, busca direção e mesmo assim enfrenta a oposição. Nesses momentos, Deus está ensinando que a exaltação não vem do esforço humano, mas da fidelidade divina. A fé amadurece quando aprendemos a confiar sem exigir reconhecimento. Assim como Esther passou por um processo silencioso antes de ser levantada para salvar seu povo, sua história também pode estar sendo preparada nos bastidores. Quando a fé é provada,
Muitas vezes não é apenas pela dor das circunstâncias, mas pelas feridas causadas por pessoas. Traições, palavras injustas, rejeições inesperadas. E é nesse terreno sensível que Deus trabalha algo ainda mais profundo: o perdão. Perdoar durante a prova é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. A carne deseja justiça imediata, mas o espírito entende que Deus é o justo juiz. Quando você escolhe liberar perdão, mesmo ainda doendo, você rompe correntes invisíveis que poderiam aprisionar sua alma. A prova revela se o coração está endurecido ou disposto a ser transformado. A mágoa pode parecer proteção, mas na verdade é prisão. O perdão, embora difícil, abre espaço para Deus agir com liberdade na sua vida. Assim como José do Egito perdoou seus irmãos após tudo o que sofreu, você também pode transformar dor em instrumento de crescimento. A fé provada aprende que Deus usa até aquilo que tentou nos ferir para cumprir seu propósito. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Epístola aos Efésios 4:32. Se você decide liberar perdão e seguir livre, escreva: eu escolho perdoar, e declare que nenhuma ferida vai definir seu futuro. Há provas que não fazem sentido imediato. Deus pede atitudes que desafiam a lógica humana e direciona caminhos que parecem improváveis. Nesse momento, a fé é convidada a obedecer antes de compreender. Obedecer sem entender é um dos níveis mais profundos de confiança. A razão quer explicações detalhadas, mas a fé se apoia na convicção de que Deus vê além do que nossos olhos alcançam. Quando você escolhe obedecer, mesmo sem todas as respostas, você declara que confia no caráter de Deus. A prova revela se seguimos apenas quando é conveniente ou se permanecemos firmes quando é desconfortável. A obediência durante o processo abre portas que a resistência manteria fechadas. O passo que parece pequeno pode desencadear grandes milagres. Assim como Noé construiu a arca sem nunca ter visto a chuva cair daquela forma, sua obediência hoje pode preparar livramentos amanhã. Deus honra quem responde com ação à sua direção. Quando a fé é provada, surge uma pergunta decisiva: você só louva depois do milagre ou também antes dele? Louvar em meio à prova é um ato profético. É declarar confiança quando ainda não há sinais visíveis de mudança. O louvor durante a dificuldade muda a atmosfera espiritual. Ele não nega a dor, mas afirma que Deus continua sendo digno. Quando você adora antes da resposta, demonstra que sua fé não está condicionada às circunstâncias, mas fundamentada no caráter imutável do Senhor. A prova tenta roubar sua alegria, mas o louvor a restaura. Enquanto muitos esperam a vitória para celebrar, a fé madura celebra para ver a vitória. Há batalhas que são vencidas primeiro no ambiente espiritual, através de uma postura de confiança e gratidão. Assim como aconteceu com Josafá, que colocou cantores à frente do exército, o louvor pode ser sua arma estratégica. Deus se manifesta quando a adoração antecede a intervenção. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Segundo o livro das Crônicas 20:21. Se você decide louvar mesmo antes da resposta, escreva: eu louvo na prova, e declare que sua vitória já está sendo preparada. Uma das provas mais intensas da fé é quando algo precioso parece ser retirado. Pode ser um sonho, uma oportunidade, uma estabilidade ou até mesmo uma relação. Nesses momentos, a alma é profundamente abalada. Mas é exatamente aí que Deus começa a se revelar como suficiente. A perda expõe onde está o nosso fundamento. Quando aquilo que sustentava nossa segurança desaparece,
somos conduzidos a confiar exclusivamente no Senhor. A fé provada aprende que Deus não é apenas aquele que dá, mas aquele que permanece quando tudo mais se vai. Há dores que não podem ser explicadas facilmente. Contudo, mesmo na ausência do que foi perdido, a presença de Deus continua intacta. Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima pode se tornar semente de um testemunho futuro. Assim como Jó declarou fidelidade, mesmo após perder bens, saúde e família, você também pode afirmar que sua confiança não está nas circunstâncias, mas no caráter eterno de Deus. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Jó 1:21. Se você escolhe confiar mesmo em meio à perda, escreva: Deus continua sendo meu sustento, e declare que sua fé permanece firme. Nem toda prova vem de fora. Algumas revelam nossas próprias falhas. Há momentos em que erramos, tropeçamos e sentimos o peso da culpa. A fé também é provada quando precisamos nos levantar depois de uma queda. O inimigo tenta usar o erro para gerar condenação, mas Deus usa o arrependimento para produzir restauração. A prova não está apenas no tropeço, mas na decisão de permanecer caído ou se levantar pela graça. A verdadeira fé não é a que nunca falha, mas a que volta para Deus mesmo após falhar. Quando você reconhece sua dependência e busca perdão, o Senhor transforma fracasso em aprendizado. A queda pode ter sido pública, mas a restauração também pode ser. Deus não descarta quem se arrepende, Ele reconstrói. Assim como Pedro negou Jesus e depois foi restaurado para liderar, sua história não termina no erro. A prova revelou sua fraqueza, mas também abriu espaço para uma fé mais madura e consciente. Quando a fé é provada, Deus frequentemente nos lembra das promessas que já foram liberadas. A prova tenta fazer você esquecer aquilo que o Senhor já declarou, mas a fé madura se apega à palavra, mesmo quando o cenário contradiz. Entre a promessa e o cumprimento existe um processo, e é nesse intervalo que muitos desanimam. Contudo, Deus não fala por impulso. Ele declara com propósito. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, ainda que o tempo pareça longo e os sinais sejam invisíveis. A fé provada aprende a sustentar a promessa no coração. Ela não depende de confirmação diária, mas descansa na convicção de que Deus não mente. Cada etapa do caminho pode parecer comum, mas está conduzindo você ao que foi anunciado. Assim como Sara recebeu a promessa de um filho mesmo em idade avançada, sua realidade atual não limita o poder de Deus. O que ele disse permanece válido, independentemente das circunstâncias. Quando a fé é provada por ventos fortes e notícias inesperadas, a tendência natural é o desespero. Mas existe um nível mais profundo de confiança. Descansar mesmo enquanto a tempestade ainda não passou. Descansar não significa ignorar o problema. Significa reconhecer que Deus está no controle mesmo quando você não está. A fé madura aprende que ansiedade não acelera milagres e preocupação não altera decretos divinos. O descanso é uma declaração silenciosa de confiança. Enquanto o mundo se agita, o coração que confia permanece firme. A paz disponível, mesmo em cenários turbulentos. Deus não promete ausência de tempestades, mas garante sua presença dentro delas. Assim como Jesus dormia no barco enquanto o vento soprava, você também pode aprender a confiar na autoridade daquele que governa os mares. A prova revela se sua paz depende das circunstâncias ou da presença do Senhor. E ele disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Evangelho de Marcos 4:40. Se você escolhe descansar em Deus hoje, escreva: eu descanso no Senhor. E declare que sua paz vem do céu. Quando a fé é provada por muito tempo, surge o cansaço.
A mente questiona, o coração enfraquece e a vontade de desistir tenta ganhar espaço. Mas é exatamente na reta final que Deus costuma se revelar de maneira surpreendente. Perseverar não é simplesmente continuar, é continuar crendo. A fé provada aprende que resistência espiritual é essencial para viver promessas completas. Muitos chegam perto da resposta, mas desistem antes da manifestação. Contudo, quem permanece vê a fidelidade do Senhor se cumprir. A prova prolongada desenvolve constância. Ela fortalece suas raízes espirituais e amplia sua capacidade de suportar bênçãos maiores. Deus não trabalha apenas para resolver hoje. Ele está formando você para sustentar o amanhã. Assim como Caleb manteve sua fé firme por décadas até receber a terra prometida, sua perseverança hoje pode estar preparando uma conquista futura. O tempo não anulou a promessa, apenas amadureceu o cumprimento. Depois da prova, vem a revelação. A fé que foi pressionada, esticada, testada e purificada agora está pronta para contemplar uma nova dimensão de Deus. O que antes era apenas teoria se torna experiência. O que era promessa se torna realidade. Cada lágrima teve propósito, cada espera teve direção. Cada batalha teve significado. A prova não foi para destruir você, mas para revelar o poder, a fidelidade e a presença constante do Senhor na sua história. Agora você entende que Deus nunca esteve distante. Ele estava trabalhando. Quando a fé é provada, Deus se revela como sustento no deserto, paz na tempestade, livramento na fornalha e esperança na prisão. Você não saiu da prova vazio. Saiu mais forte, mais maduro e mais consciente de quem Deus é. Assim como Jó declarou após seu processo, há um novo nível de intimidade esperando por você. A revelação é maior que a dor e o testemunho será maior que a luta. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Livro de Jó 42:5. Se essa palavra confirmou algo no seu coração, escreva: Deus se revelou na minha prova, e declare que sua fé foi fortalecida. Agora, feche seus olhos por um instante. Respire fundo. É tempo de transformar tudo o que você leu em oração. Permita que o Espírito Santo ministre sobre cada área provada da sua vida. Vamos orar juntos e entregar cada processo nas mãos do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e fiel, colocamos-nos diante da Tua presença, reconhecendo que muitas vezes nossa fé é levada ao limite. Há dias em que o coração se aperta, em que as respostas não chegam e em que o silêncio parece maior que a promessa. Ainda assim, escolhemos confiar. Sabemos que a prova não é abandono, mas processo. Não é rejeição, mas aperfeiçoamento. Quando a fé é provada, revela-se o que está escondido em nós. Purifica-nos como ouro no fogo, fortalece-nos como rocha em meio às ondas e sustenta-nos quando nossas forças parecem falhar. Que cada luta produza perseverança, que cada lágrima gere maturidade e que cada espera nos aproxime mais de Ti. Assim como sustentaste Jó em meio à dor, firma também os nossos passos. Não permitas que o medo seja maior que a confiança, nem que a dúvida silencie a esperança. Ensina-nos a descansar enquanto a tempestade sopra e a louvar antes mesmo da vitória chegar. Que ao final de cada prova possamos declarar que Te conhecemos, não apenas de ouvir falar, mas por experiência viva. Revela-te em nossas fraquezas, manifesta Teu poder em nossas limitações e transforma cada processo em testemunho da Tua fidelidade. Fortalece nossa fé hoje e sempre, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Amém. Meus queridos, peço a vocês que compartilhem essa mensagem para o máximo de pessoas. Deixe seu like e fiquem com Deus. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.